E aí, pessoal, tudo bem? Resenha do Bravo, diretamente aqui, Londrina, Paraná, Igapó. Vocês vão saber o que é Igapó. Lago Igapó. Daqui a pouquinho. Estou aqui com meu primo, meu querido, amado. Sou apaixonado por esse homem aqui. É o Luiz, vai falar muito para vocês a experiência dele de Muito vida pouco. aqui. Vai falar. E vai falar e vocês vão amar. Luizinho, bate aqui. Obrigado, cara. Estou aqui com meu primo Bravo, Wagner Bravo. Eu sou o Luiz Bravo. Tá? Meu nome é Luiz Fernando Bravo, eu sou natural daqui de Londrina mesmo. Sou casado, brasileiro, tenho 2 filhas, sou formado em História pela Universidade Estadual de Londrina e moro aqui numa região bem bacana da cidade, de frente para o Lago Igapó, que é um lago que cruza a nossa cidade, né? Lugar muito bonito, que o Wagninho tá louco para vir morar aqui, mas sabe como que é, né? Paulista não sai da terra. E aí, então, o que mais você gostaria de saber? Vamos saber sobre pássaros, sobre a história dele. Conhece tudo em Londrina. Ontem eu fiz um teste com ele, matou na primeira. Luiz, essa paixão por pássaros, conta um pouquinho aí pro pessoal. Ele é um dos melhores fotógrafos do Brasil e considerado um dos melhores do mundo. É verdade, eu não estou contando história não. Como que começou essa paixão por pássaros, cara? Conta aí a sua história, você tem 4 horas para falar pro povo aí. Tá certo, então tá certo. Bom, eu desde criança, né, nós crescemos nessa região de Londrina. Londrina lá em 1958 em diante, isso aqui era muito pequeno, eram muitas lavouras de café, muitas fazendas, né, de gado, de todo tipo de alimento que existia. E a criançada, na época, a nossa diversão era sair caçar passarinho com estilingue, com arapuca, era matar passarinho, era nadar, era pescar nos rios aí, tomar banho aí, como toda criança pequena lá daquela época fazia, né? A gente vivia mais na rua do que dentro de casa. E meus irmãos sempre gostaram muito de futebol, mas eu saí com o pé torto, então eu nunca fui muito chegado no futebol. Apesar de eu acompanhar, saber o que está acontecendo por aí, mas eu nunca joguei bola. E o meu hobby sempre foi criar passarinho. Eu tive muitos passarinhos em gaiola, em viveiro, então eu ia para o mato, eu armava uma arapuca, eu pegava uma codorna, um ambu, eu colocava no viveiro. Eu não queria comer o passarinho, eu queria ter ele ali preso, né? E então eu sempre tive essa paixão por passarinho, eu conheço muito de passarinho. Lá em 1970, o governo do estado do Paraná, a Secretaria de Educação, fez um projeto de arredação do Dia da Ave, né? Com comemoração ao Dia da Ave, para as escolas municipais do Paraná todo. E eu, como gostava muito de ave, para mim foi aquilo que a gente fala, foi uma baba, porque eu escrevi 3, 4 folhas sobre as aves, tudo que elas faziam, por que tinha um bico assim, um bico de outra forma. Falei muito sobre ave. E eu acabei ganhando esse concurso, né? Ganhei um certificado do governo do estado por ter feito a melhor redação do Dia da Ave. Para mim, até que não foi tanta novidade, porque eu já gostava muito de passarinho, então sempre me chamou a atenção. Sempre li muito a respeito de pássaros, né? Mas é aquela história, a gente tem que levar a vida da gente. Então eu comecei a trabalhar desde molequinho, pequeno, 10, 12 anos eu já trabalhava. E quando eu cheguei na fase adulta, eu continuei trabalhando muito para poder, né, melhorar um pouco a vida, né? Afinal de contas, lá pelos anos 70, 80, todo mundo era pobre, na verdade. Não era como é hoje, um padrão de vida que todo mundo tem, shopping center, carro, não era assim, era muito diferente. E eu sempre gostei muito também desses filmes assim da National Geographic, Jacques Cousteau, sabe, mostrava o mundo animal, né? Uma coisa que chamava muito a minha atenção. E na fase adulta, depois que eu já estava mais ou menos estabilizado, minhas filhas já adultas também, eu resolvi mudar o meu foco. Falei, eu vou começar a fotografar passarinhos. E eu comecei a fotografar todas as aves. Comecei aqui próximo do lago, registrando todas as espécies que
estavam ali catalogando o nome dela, o nome científico dela. E depois a gente foi aumentando essa área de atuação, né? Depois de um certo tempo eu descobri que existia um site chamado wikiaves.com.br, que era um site que ele está à frente da enciclopédia de aves do Brasil, que a gente poderia postar as fotos nossas lá e todo admirador de aves, todo mundo que gosta de passarinho, poderia curtir aquela foto ali, igual o Facebook, cada um tem a sua página, e poderia curtir aquelas fotos. Eu comecei a postar as minhas fotos de aves lá, o pessoal começou a curtir, aí começou a aparecer mais gente na mesma cidade que também gostava de passarinho, começamos a formar grupos aí que a gente sai, faz uma expedição para um local, para pegar um bioma diferente. Bioma é a região onde vivem as aves, pode ser área de floresta, pode ser área de banhado, pode ser área de cerrado, pode ser mais diversa, área de pasto, né? As aves, cada uma tem um habitat diferente, né? Então, junto com esses amigos que a gente foi ajuntando, nós começamos a viajar, né? Passarinhar toda a nossa região, catalogar todas as aves que a gente tem aqui. E por sinal, eu vou falar um fato relevante. O Wikiaves tem 49 mil usuários no Brasil e fora do Brasil. Todo mundo tem a sua página. Esse site ele tem 5 milhões e pouco de fotografia. Todas as aves que a gente fotografa, ela também tem o som dela de baixo. Então, para uma pessoa que entra no site, clica lá, por exemplo, eu vou falar um bem simples, o BenTV. Quando você clicar embaixo, você vai ouvir a vocalização, o som do BenTV. Tá? Ele é um site interativo muito bacana. Você pode clicar ali, aves por localidade. Você coloca São Paulo, ele vai mostrar todas as aves que já foram fotografadas em São Paulo. Quando você clica numa foto, vai aparecer quem foi o fotógrafo, o local que ele fotografou, a câmera fotográfica que ele usou, né? E então é um site assim bem interativo. Ele é o maior banco de dados da América do Sul. Muitas universidades, o pessoal que faz veterinária, agronomia, biologia e outras atividades voltadas para a natureza, eles usam esse banco de dados para descobrir problemas ambientais, né? Porque de repente numa região está tendo pouca polinização de frutas ou de alguma coisa e eles precisam descobrir por quê. Uma das formas é essa, é pegar esse banco de dados daquela região e olhar ano a ano as espécies de aves que existiam, se ela está diminuindo, se ela está aumentando, e por esse banco de dados eles conseguem chegar em alguma coisa, né? E tentar fazer uma correção nesse ambiente aí, tá ok? Então, essa atividade é uma atividade assim muito prazerosa, a gente sai caminhar, anda muito, se diverte, brinca bastante, cansa bastante o corpo, a gente se desliga dessa floresta urbana que a gente vive, daquelas atividades do dia a dia, de escritório, de problema, de banco. A gente vai para uma região de floresta, lá você só vai ouvir o som da floresta, o som dos rios, o som das aves. E então como se fala assim, uma terapia. Uma terapia, né? Nós temos até amigos assim que são médicos aí na região, que às vezes a pessoa tem muita ansiedade, a pessoa é muito agitada, eles recomendam, conheço alguns que recomendam passarinhar, que é o termo mais comum, né? Que é o birdwatching. E a pessoa começa a ir passarinhar, com isso ele vai começar a entrosar com outros que têm a mesma afinidade, começam a sair do local aqui para ir viajar. Por conta dessa atividade, eu já fui fotografar no Uruguai, no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Panamá, na Venezuela, nos Estados Unidos, na Itália. Então eu já dei uma rodada por aí, né? E tem muitos países ainda que eu ainda quero fotografar. É claro que a gente não vai lá só para fotografar passarinho. A gente aproveita uma viagem, de repente, em família, mas é aquela história, nós temos um olho no museu e o outro olho nos passarinhos que estão ali. E a gente acaba registrando, né? Todas essas aves, fotografando.
conhecendo espécies novas, né? Em meio a tudo isso, é claro que nesses locais que a gente anda, a gente acaba encontrando muitos animais, né? Cobra, tatu, anta, paca, cateto, onça parda, jaguatirica, que ainda existe. Não é tão fácil de encontrar, mas ainda existe, né? Nessas áreas de floresta. Já encontrou uma onça? Já encontrei uma onça. Onde? Conta isso aí. Já viu? encontrei. Eu tenho que ser a voz do nosso amigo que está lá Sim, do outro já lado. encontramos. Onde você encontrou essa onça? Nós temos aqui próximo de Londrina, 19 quilômetros aqui, o Parque Estadual Mata do Godói. É uma floresta originária ainda do tempo lá do Paraná, bem antiga, muita peroba, muita floresta. E naquela mata lá, lógico que não vai sair, vai encontrar uma onça ali. Eles escutam um barulho, os animais se afastam, né? Mas se você está lá quietinho, parado, ouvindo um passarinho ou gravando o som do passarinho, esperando ele se aproximar, de repente pode aparecer uma onça passar na tua frente. E comigo já aconteceu, já encontrei lá uma onça parda, mas ela correu de mim. Tá? Ela não quis conversa comigo, não. Já encontrei anta. Não, e como é que foi a sua reação quando viu? Não, quando eu vi, eu assustei assim, mas o susto do animal, acho que é o mesmo susto que a gente tem. Né? Você encontra ele e fala, o que esse cara tá fazendo? Opa! O que esse cara tá fazendo aqui? Eu, mesma coisa, falou, opa, será que ela vai me pegar? Não, mas não pega, tá? Os animais, eles não são assim. Eles normalmente têm medo, né? Se afastam. Mas tudo é possível. Quantas aves você tem catalogada, você com a sua câmera? Eu tenho registrado na minha página, no Wikiaves, 828 espécies de aves. Tá? No Brasil todo tem em torno de 2.000 espécies de aves. No mundo tem em torno de 10.000 espécies. Então, tem muita coisa para me encontrar ainda, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Lembra que eu sou a voz de quem está lá do outro lado. Qual a ave, porque eu imagino isso, qual a ave que você está perseguindo e está difícil de encontrar? Ou não existe isso nesse mundo? Não é que está difícil de encontrar, é que eu ainda não tive a oportunidade de ir lá. Na Costa Rica, na Guatemala, tem uma ave que chama quetzal, né? O quetzal é uma ave... Quetzal, a pessoa vai pesquisar lá. Como que se escreve quetzal? Eu vou colocar aqui, é uma ave mística, né? E ela é muito bonita, mas só tem naquela região. Tá? Qual a região que você falou? Guatemala e Costa Rica. Né? E olha, eu vou abrir aqui. Se você virar, o cara. Ó. Olha lá. Essa ave é uma ave assim que não é que é tão difícil de encontrar, é que ela está muito longe. E a gente tem que. Não é só ir atrás de passarinho. Nós trabalhamos, temos uma vida normal, né? Como todo mundo, sabe? Então a gente tem sonhos de encontrar algumas espécies, mas é aquilo, eu vou ter que me programar para mim poder um dia viajar ou para Guatemala, ou Costa Rica, ou o sul do México, porque lá eu sei que tem. Inclusive ela é uma ave mística, né? Que nas pirâmides maia lá, se a pessoa chega no pé da pirâmide embaixo e bate a mão, tem um eco nos degraus dos caras, é aquele eco exatamente o barulho que essa ave faz quando ela voa. E o quetzal é uma ave mística, sabe que o povo, os maias, os incas, né, consideravam ela uma ave mística. Ela é muito bonita. Então, meu sonho de consumo está aqui. Ainda não cheguei nela. Tá? Aqui no Brasil... no Brasil, vou te perguntar do Brasil. Qual que você está atrás aqui do Brasil, que eu imagino que isso deva acontecer? Aqui no Brasil nós temos a maior ave das Américas, é uma arpia. Eu já vi a arpia em viveiro em Manaus, né? Ela é gigantesca mesmo, a mão dela é muito maior do que a minha mão. Ela é uma ave gigante, ela consegue carregar um cachorro, um porco, uma ovelha. Ela é bem gigante mesmo, que é a arpia. Então eu não encontrei ela na natureza, mas eu sei que tem. Em todo o estado do Pará tem arpia. Ela é muito rara, não é fácil de encontrar. Mas na minha próxima viagem, quem sabe eu consigo encontrar essa arpia lá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, já que nós estamos falando de águia. Eu conto essa história, inclusive, eu não sei se a história é com E ou se a história é com H, de que a águia, ela tem uma possibilidade, eu não tenho a palavra aqui agora,
que é de viver 30 anos ou 60. Sim. Você deve ter ouvido essa história várias vezes. Tem uma palavra que é, se não me engano, a ressurreição, uma coisa parecida, que a águia, se ela quiser viver 30 anos, ela se entrega e morre. Se ela quiser viver mais 30, ela vai fazer um processo de retirada de unha, pena, vai pegar o bico que está curvado, bater na rocha até... Isso é real? Ó, especialista, claro. Você... Deixa eu só... Porque assim, na escola, desde quando eu sou moleque, eu ouço isso. Vamos ver se isso é verdade. Tá. Tá aqui o especialista. Realmente, com relação às aves, existe muita crendice, né? Como tem o urutau, mãe da lua, né? Aquele que fica à noite fazendo um barulho. Muita gente fala que aquilo lá é mau agouro. Como a coruja também, quando passa em cima do telhado, o povo de sítio, dos patrimônios antigamente, que trazia essas crendices para nós, né? Que a coruja passava, ela era o rasga-pano que chama, fazia um barulho esquisito. E aquilo lá era sinal que alguém ia morrer. Mas não, na verdade não tem nada disso não, tá? É só crendice. Agora com questão às aves de rapina, como a arpia, a águia pescadora e diversas aves de rapina do Brasil, realmente elas vivem 30, 35 anos, vai depender das condições, né? Do ambiente dela, climática, alimentação, se ela não se machucar, se ela não for predada por algum animal, né? Então elas vivem muitos anos. E de tempos em tempos elas trocam as unhas, trocam as penas, né? Inclusive aqui no nosso lago, nós temos uma águia aqui que ela vem para cá todos os anos. Há 12 anos eu fotografo ela. Ela vem da América Central, desce e ela para aqui em Londrina, é uma águia pescadora. Todo ano ela vem em novembro e antes do último dia de fevereiro ela vai embora. Por que ela vem para cá? Ela vem por conta da temperatura. Quando vai chegando no mês de novembro, dezembro, América Central e América do Norte, Estados Unidos, fica muito frio. Estados Unidos no Natal tem neve, né? Para cá não tem. Então muitas das aves elas migram para a região sul. E essa águia ela migrou para Londrina. Passou por Londrina, não era para ela estar aqui. Sozinha ela vem? Sozinha, ela anda sozinha. Pode ser que por uma frente de chuva, ou por alguma condição climática diferente, ou por ela estar esgotada, ela passou por cima do lago e ela resolveu parar. Como o nosso lago é raso e tem muito peixe, pode ser que ela falou, opa, é aqui que é a minha praia. Por aqui que eu vou descer mais 1000 quilômetros se eu posso ficar aqui, né? E essa águia ficou aqui. E todos os anos ela vem, em novembro, antes de fevereiro ela migra. E esse ano passado aconteceu um fato interessante. Ela não migrou. Olha aí, gente, que coisa. Ela não migrou, ela trocou. Ela foi para um parque que tem próximo aqui, porque ela fica durante o dia aqui. À noite ela vai num parque que tem uma área de floresta. Ela trocou as penas dela, ela ficou bem magrinha, porque aí ela já tem dificuldade para comer, porque troca as unhas. E ela ficou bem magrinha, mas ela ficou mais nova, como se tivesse rejuvenescido. E aí ela veio para o lago, ficou mais um tempinho, aí umas 2 semanas, e em fevereiro ela migrou novamente. Agora eu estou esperando ver se no próximo ano ela dá as caras aqui de novo, né? Esse ano, né? No final desse ano, né? Pode ser que volte, pode ser que não volte, porque a vida de passarinho não é fácil, né? Pode acontecer, ficar doente, pode ele trombar com algum outro, uma árvore, pode ser atropelado por um avião aí, porque esses bichos voam muito alto também, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, que nós já conversamos sobre isso, que quando eu estou com ele, eu quero explorar toda a cultura dele, porque hoje eu tô um pouco com preguiça de ler e tal, então a gente vai roubando conhecimento dos outros. Uhum. Como que a ave consegue, o exemplo dessa águia, como que ela consegue sair lá de um outro país e chegar aqui? O GPS que tem embutido dentro da cabeça, o que é? Eu sei que você sabe, você me falou. Você não sabe. Essas aves migratórias, nem todas as aves são migratórias, tá? Existem as aves que só vivem aqui. Ela não sai daqui da região, tem ave que só vive no cerrado, ela não sai do cerrado. Tem uma coisa interessante, as aves que voam numa altura, elas também não voam lá para cima, nem mais lá para cima, cada uma tem a sua, tá? É um mundo, altitude. É um mundo paralelo, né? Ela não vai lá para cima.
Mas essas aves migratórias, elas vêm assim de vários países, vêm da Europa, elas voam 3, 4, 5 mil quilômetros. Isso é tudo documentado, porque é feito uma chipagem nelas, né, com a numeração. Por exemplo, sei lá, no Canadá, né, algumas espécies que a gente sabe que migram. E o pessoal aqui, quando fotografa, a gente procura pegar o pé delas para fotografar. Para mandar informação. Para mandar informação. Então, é registrado, realmente. Tem ave que voa 3, 4 mil quilômetros. Como ela vai de uma região para outra e ela volta, a gente não tem assim uma coisa definida. Ó, ela tem um GPS na cabeça. Mas a impressão que dá é que realmente ela tem um GPS. Ela tem alguma coisa assim, um campo magnético que ela sabe para onde ela está se dirigindo. Tanto que ela volta todos os anos para o mesmo local. Tá? A mesma coisa, o homem não tem tanto conhecimento das aves, e a gente normalmente olha o passarinho, aquele passarinho está ali, o bichinho é bobinho e tal. Eles não são nem um pouquinho bobinho. Porque se você pensar, um passarinho ele carrega todo o material que ele vai buscar longe, faz o ninho dele, coloca os ovinhos dele lá e ele fica chocando aquele ovinho. Quando nascem os filhotinhos, ele vai muito longe, mais de quilômetro buscar comida. E ele volta para o ninho. Se o passarinho fosse maluco, ele não saberia nem voltar. Saiu, ele já esquece da família, do ninho, e nunca mais ia voltar para o ninho dele. Mas ele vai muito longe buscar alimento e ele volta para o ninho. Então ele sabe onde é que ele está indo, ele conhece toda a área onde ele atua, né? E ele sabe onde ele não pode ir também, né? Então o passarinho ele tem um conhecimento. A sua formação acadêmica é em qual área? Eu sei, o nosso amigo lá. Eu sou formado em História pela Universidade Estadual de Londrina, né? Certo. Tá? Então, história tem algo a ver com essa relação. Também. O João de Barro, eu tenho essa curiosidade porque eu filmei, acho que eu até te mandei esse vídeo lá em Rio Grande do Sul, na cidade de Eldorado do Sul, onde foi devastada pelas enchentes, né? Uma saudação para o povo de lá, que eu conheço muita gente lá. Como que o João de Barro, eu acompanhei, fiquei lá um mês, acompanhei eles construindo a casinha, né? a casinha. Como que consegue? Aí eu conversando com uma pessoa lá, eles fazem um projeto que não entra água. Como que? Sim. Você que é um especialista, como que o João de Barro consegue fazer aquilo? Então, o João de Barro é aquela história, nós não sabemos quem deu o conhecimento para ele, quer dizer, nós sabemos, mas nem todo mundo acha que é o Deus que deu o conhecimento para todo mundo, para nós, para as aves. Mas ele tem um conhecimento, porque ele, quando vai fazer a casinha dele, ele usa o barro e a palha. Ele sabe que só o barro ia rachar. Ele usa barro e palha, então ele faz a casinha dele. A casinha dele normalmente é redonda, porque sabe que todo o formato redondo, o vento passa e ele contorna, né? Ele faz não é uma coisa quadrada que o vento bate e derruba. Ele faz normalmente a casinha dele voltado para uma porta, para um local onde também não vai bater o vento e entrar dentro da casa. Inclusive ela tem uma paredinha que separa, né? Ele Sim. entra aqui e o ninho fica atrás. Então ele tem um conhecimento do que ele deve fazer para fazer aquele ninho dele, né? Não é assim... E aí a gente fala, mas nasceu um outro João de Barro hoje, ele já nasce sabendo? Ele já nasce sabendo. Ele já nasce sabendo o que ele faz. Impressionante. E uma outra coisa assim, que é muito interessante dos passarinhos, por exemplo, eu sempre comento sobre isso. Às vezes você vai numa fazenda muito longe de tudo, não tem nenhum rio lá perto. O fazendeiro faz lá cavoca uma área para juntar água de chuva para o gado beber água. Aí você passa lá depois de alguns meses, está cheio de peixinho lá. A gente fala, mas de onde é que veio esse peixe? Não caiu do céu, não caiu com a chuva. Esses peixinhos chegam lá através da garça, dos biguá, dessas aves marinhas que elas engolem o peixe inteiro. E o peixe ele tem uma ova. Aquela ova do peixe, ela não dissolve no organismo dele. E ele vai lá e ele defeca naquela lagoa. Os peixinhos vão começar a nascer lá. Caramujo, eles levam também colados, porque o ovo de peixe, ovo de rã, é um troço grudento, parece um cacho de uva, mas é um negócio muito grudento. Então, se colou na perna do passarinho, ele sair daqui, voar 10 quilômetros daqui e sentar numa lagoa, onde é o habitat dele,
provavelmente ele vai largar aqueles ovos lá. E aí você vai lá, tem lá peixinho para todo lado. Fala, mas quem que levou? Foi os pássaros que levaram. Vamos lá então. Qual que é a importância do pássaro na fauna, na flora? Os pássaros são muito importantes em toda a nosso meio ambiente, porque o pássaro ele poliniza as plantas, ele consome, aí que é interessante, tem pássaros que só comem frutas, tem pássaros que só comem insetos, tem pássaros que só comem grãos, tem pássaros que só comem carne, tem pássaros que só comem outros pássaros. Então, cada um tem uma especialidade, cada um se alimenta de um tipo de alimento, cada um faz um ninho com um tipo de material, cada um vive num determinado ambiente. E os pássaros, eles são polinizadores, eles são comedores. Como que isso acontece para aquele garotinho, que o nosso canal tem uma repercussão muito grande na infância e na juventude? Como que o pássaro ajuda numa floresta? Explica lá para o nosso aluno lá. Então, vamos colocar o beija-flor. O beija-flor ele vai em uma flor, ele vai atrás do néctar, ele vai para pegar aquela aguinha doce que tem lá. Ele não vai para pegar o néctar para levar, ele vai atrás daquela aguinha doce. O bico é comprido. Quando ele enfia o bico, todo aquele pólen da planta fica colado no bico dele. Daquela planta ele vai para um outro local e ele vai enfiar o biquinho lá e vai misturando, vai criando uma polinização das plantas, né? E aí com isso dá mais flores, dá mais frutos, né? Já no meio da floresta, por exemplo, tem diversas espécies, vou citar uma aqui, sei lá, o araçari, por exemplo, é uma espécie de tucaninho. Ele gosta do palmito jussara, do coquinho do palmito jussara. Quando ele pega aquele coquinho e ele coloca na boca, ele não desce para o estômago, ele fica aqui, um papinho dele aqui, vários coquinhos. Às vezes a gente encontra alguns que está até bem gordinho, cheio de coquinho. Várias aves são assim. Aquele coquinho, ele dissolve aquela polpa e depois ele gospe aquele caroço. Quando ele gospe aquele caroço na floresta, aquele caroço vai geminar, tá? Se não passar por esse processo, ele não gemina, porque normalmente você pode olhar um pé de coqueiro que está forrado de coquinho no chão, mas não nasce um pé de coco ali. Agora, se a cutia, a paca, a anta ou algumas outras aves pegar aquele coquinho, ou fazer esse trabalho, ou engolir ele e defecar, aí ele vai brotar. O homem imita ele, né? A gente pega coquinho, inclusive eu tenho alguns ali. Você pega o coquinho, coloca numa panela de água, deixa ele amolecendo uma semana, depois você vai lá, limpa ele com uma escova, sobra só o coquinho limpo, sem a polpa. Você coloca ele numa caixa de areia, cobre ali, vai molhando, aí ele nasce. Só que na natureza, as aves e os animais já fazem esse trabalho para nós. E fazem esse processo, então, o próprio organismo. O próprio organismo que ele dissolve a polpa e gospe o que ele não quer. Ou alguns engole toda com semente e tudo, mas a semente, até pela própria natureza, a gente sabe que a semente é uma coisa que ela não dissolve. Se você comer algumas sementes aí também, você vai ver que ela vai sair inteira. Até isso a natureza é perfeita. Isso aqui não é para você dissolver, isso aqui vai sair. E acaba saindo, tá? Eu nunca vou esquecer, já que você está falando aqui, que quando a gente era criança, uma vez a gente tinha um pé de mamão bem na divisa da minha casa com a casa da vizinha. Era cerca naquela época. E aí, tinha o pé de mamão, ele nasceu bem no meio ali. E a gente pegando os mamão e um dia a vizinha reclamou. Falou, esses mamão aqui é meu. Minha mãe falou, não, isso aí foi meu filho que comeu mamão e fez cocô aí e nasceu esse pé de mamão. Eu nunca esqueci disso. Realmente é uma aula de história. É por aí, tá? Então as aves, elas têm toda essa contribuição. Leva peixe de um lugar para o outro, leva sapo, leva isso, aquilo. Ajuda a diminuir a quantidade de inseto, que inseto é muito na natureza. Se não houvesse as aves para poder dar a gente vivia... O equilíbrio, né? A gente o equilíbrio na natureza. Tá batendo mosquito aí por aí, porque tanto inseto que teria. Então eles fazem isso, eles disseminam sementes, plantas, disseminam os peixes que vão por aí, eles controlam cobras, né? Muitas aves comem cobra, né? Muitas aves comem rato, que também é um caso bacana de se mostrar. Aquela coruja que todo mundo conhece, uma coruja branca, que tem um rosto redondo assim, o pessoal costuma chamar de coruja da igreja, porque normalmente ela fica num local afastado, num paiol,
ou num forro de uma igreja o dia todo. Ela não sai. E à noite ela sai. Ela só caça à noite. Então, por exemplo, se ela está lá num sítio ou numa casa velha qualquer, à noite, e no terreiro saiu um ratinho correndo, ela enxerga infravermelho. Aquele olho dela tem visão infravermelho. Ela vê o rastrinho de sangue correndo, ela vai e pega o rato. Então ela também é uma que acaba equilibrando a natureza. Trazendo um equilíbrio, né? Comendo rato, comendo cobra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Tá bonito, né, gente? Essa é a primeira parte. Torce pra mim aí, eu vou arrumar um investidor, um patrocinador pra vir pra fazer umas 10... Vai ficar longo isso aí. Umas 10 partes. Não, mas o nosso público... É que eu não estava preparado, eu não preparei não, e se ele tivesse preparado... Eu não preparei então? o script, que ele pegou eu no pulo aqui, então... Deixa eu te perguntar, primo. Na sua casa, quantas espécies vêm se alimentar diariamente? Aqui todos os dias vem sanhaço, vem 3 espécies de beija-flor, vem a rolinha marrom, vem a rolinha maior, que é uma outra ali, vem pombão, vem chupim. Normalmente, assim, vem em torno de 15, 16 espécies. Tem época que vem outras espécies, justamente porque, de acordo com o clima, elas migram para uma outra região. Aí ela deixa de aparecer, porque ela foi para uma região mais quente. As aves gostam de região mais quente. Inclusive o estado de São Paulo de vocês tem muita ave. É uma região um pouco mais quente. Então, tem épocas que diminui as aves que vêm aqui. Eu tenho ali bebedouro para beija-flor, eu tenho ali um comedouro que eu coloco banana todos os dias ali para sabiá, para sanhaço, para cambacica, né? E lá eu tenho uma casinha que eu coloco lá quirera de milho e os bichos estão aí todo dia esperando o café da manhã, né? Outra pergunta. Ó, você que é um estudante, você que está numa formação acadêmica, o que o Luiz Bravo passou, essas informações, é muito importante. A gente falou de equilíbrio da natureza, a gente falou de pássaro, ele falou de onça, falou de anta, contou um pouquinho das aventuras dele. Essa vai ser nossa primeira parte. A segunda eu prometo para vocês que vai acontecer. Aí eu venho aqui mais vezes para tomar café. Eu venho com a desculpa de que eu vou fazer uma entrevista e acabo tomando café. Isso. E outra, a gente tem também o compromisso daqui a pouco, né? Senão põe um cafezinho para nós. Primo, para a gente encerrar essa primeira parte, serão 10 capítulos. Vixe! Fácil não, hein? Hoje você teria coragem de matar um pássaro? Ah não, hoje eu não tenho mais essa... Quando eu era criança era uma coisa assim até de necessidade, né? A molecada andava para essas lavouras de café matando rolinha, matando preá, matando codorna, e a gente comia realmente esses pássaros, né? A carne não era uma coisa assim de fartura para todo mundo. Hoje você vai no mercado ali, tem todo tipo de carne que você quiser. Tem um custo, mas não é um custo tão elevado que ninguém pode comer, né? Então hoje eu não tenho essa necessidade. Eu acredito que nem índio hoje come caça mais e come passarinho, né? E hoje eu não tenho mais coragem de matar passarinho, de colocar em gaiola. Inclusive, se a gente vê algum gaioleiro por aí no mato, quando eles enxergam a gente, os caras já correm, né? Foge porque acha que é polícia ambiental, né? Porque a gente anda tudo trajado, camuflado, né? Até por conta do mato, para os passarinhos não enxergar tanto a gente. E a gente não vê mais essa necessidade de ter que matar um passarinho, não tem nem porquê. Ele fora da gaiola, ele tem muitas tarefas que ele tem que fazer na vida. Se você prende ele, é um presidiário com prisão perpétua, que não tem função nenhuma. Você vendo ele cantar ali, você não sabe se ele está cantando, se ele está chorando, ou se ele está te xingando. Ai, que coisa maravilhosa. Ele pode estar te xingando lá, né? E você acha que ele está cantando, olha que bonito. Bonito nada, ele está falando, filho da mãe, o que eu tô aqui, o que eu fiz? Eu não fiz nada para ser preso. E é uma prisão perpétua. E ele não vai desempenhar aquela função que ele tem na natureza, né? Passa frio, passa às vezes fome, passa sede, né? Fica estressado, sem necessidade. O passarinho é muito mais bonito lá no ambiente dele, olhando você de lá para cá, vendo o que você está fazendo. Inclusive eu tenho um monte deles aí que eu tenho certeza que eles me conhecem. Eu dou uma subiadinha e eles também respondem lá.
Às vezes eu vou ali para baixo, eles estão tudo lá por baixo. Eu dou uma subiadinha, acho que ele fala, opa, olha lá, olha o patrão ali. Né? Então, é muito mais bacana o passarinho lá, no ambiente dele, do que numa gaiola, sabe? Que não tem porquê. Né? Assim a gente encerra. Curte aí o canal, compartilha. Nas próximas, nós estamos aqui batendo um papo, como eu sempre faço Informal, né? em todos os lugares, mas eu prometo que eu vou estudar um pouco mais. Nos próximos capítulos, a gente vai saber um pouquinho quanto tempo que ele fica lá esperando para fotografar um pássaro, que ele já me contou isso. Isso. Dá só uma palhinha. Qual foi o tempo maior que você ficou lá escondido no lugar para pegar uma imagem? Olha, nós já tivemos, não só eu, como o grupo nosso. Tem algumas aves aí que realmente é terrível. Ela não dá mole para ninguém. Tem um passarinhozinho aí que a gente já foi anos e anos atrás dele. Várias vezes que ela, 1 hora, 2 horas, entra no mato, dá uma limpada, fica quietinho, ele passa, ele rodeia e volta. Horas, muitas horas, tá? Tem uma ave aqui na região, e tem em várias regiões do país, o tal de peixe frito pavonino. Para mim ele era um fantasma, todo mundo comentava, mas eu achava que... O pássaro, como é o nome? Peixe frito pavonino. Peixe frito pavonino. Eu achava... Pesquisa aí. A gente considerava ele um fantasma, porque ele voa em silêncio, ele é meio rabudo. Para encontrar aquele passarinho, eu demorei acho que uns 5 anos. Até um dia que eu encontrei, aí foi aquele alvoroço, né? Achou o peixe frito pavonino, aí todo mundo começou a ir lá pro local atrás do tal do peixe frito pavonino. E normalmente o que acontece aqui é assim, você sai para passarinhar, no caso, como a gente chama, né? Você já vai levando o som de algumas espécies que você acha que tem lá. Mas de repente você encontra uma espécie lá que ninguém tem. Já aconteceu com vocês? Sim, que nunca foi registrada no Paraná. Pode ter sido registrada em Manaus, no Pará ou em outro estado, mas nunca foi registrado no Paraná. E quando você encontra aquela ave, aquilo causa um certo alvoroço. No mundo. Aí todo passarinheiro quer ir lá, quer saber onde é que é, para poder ter o registro também. Tá? Inclusive existe um fato interessante, que é uma ave que chama rolinha do Planalto. Essa rolinha do Planalto ela ficou desaparecida por 75 anos. Ela era considerada extinta, ninguém sabia mais, nunca tinha mais ouvido falar, ninguém nunca mais viu a rolinha do Planalto. E há cerca de uns 4 anos atrás, ela foi avistada lá em Minas Gerais, a tal da rolinha do Planalto. O pessoal que mexe com a parte de avifauna aí, só para divulgar que encontrou ela, demoraram mais de 2 anos. Antes de divulgar que tinha encontrado essa rolinha do Planalto, tem uma ONG que chama SAVE Brasil. SAVE Brasil. SAVE Brasil. S-A-V-A. Ela é envolvida com a preservação ambiental. Eles foram lá em Minas Gerais e compraram uma área inteirinha, onde foi avistada essa ave, uma área muito grande, e criaram um parque lá para preservar essa espécie. Hoje, para mim entrar lá, eu tenho que entrar numa fila assim, de inscrição, fazer uma inscrição e entrar numa fila e falar, olha, o mês que vem é o seu dia, do dia tal, tal. Aí você pode ir lá entrar, 2, 3, ir lá e fotografar. Senão você não entra. Onde? Minas? Minas Gerais. Que lugar, cidade? Nós vamos estar em Minas dia 21. Tem um nome, eu agora não vou me lembrar o nome da cidade lá. Então existe uma área lá que foi preservada justamente para preservar aquela Porque quando tem uma ave em extinção, qualquer animal de extinção, não tem só aquele, tem uma família, né, que vai. É isso. Eu imagino, porque se faz 5 anos que aqui não encontram-se uma ave, um exemplo. Assim, desculpa aí a minha falta de conhecimento. Mas não é só uma ave, porque uma ave acho que não dura 5 anos, uma ave pequena, né? Então é uma família que existe. Não, como que... Todas as aves, elas têm a família delas. Todas as aves têm uma família. Sim. Né? Tem algumas que são, assim, subespécie de uma outra espécie. Ah, entendi. Então ela é uma espécie local aqui, mas de repente lá no outro estado, do lado do estado de São Paulo, paralelo aqui, lá tem uma subespécie. É uma outra parecida, que é da mesma família. Entendi. Tá? Mas no caso tem essas aves, que é considerada extinta, que quando aparece, causa um alvoroço. Então, mas como que essa ave... Então, é isso. Como que essa ave aparece? Porque assim, ela não está sozinha, porque se ela faz 10 anos... Sim, foi encontrado lá
No primeiro avistamento foi encontrado um casal só. Estava lá. O cara registrou, documentou, levou para as entidades lá de preservação e foi feito matéria, reportagem na época sobre o descobrimento da rolinha do Planalto, né? 75 anos depois, fazia que ninguém tinha visto mais. Aí depois que fecharam toda aquela área, fizeram um levantamento das aves lá e viram que tinham mais um grupo, uma família que viviam lá. Isso que eu tô... Mas elas viviam tão reclusas lá que restritas ninguém num lugar. conseguia ver em local nenhum. Então é isso. Tem uma outra ave que também o povo vive ligado nela aí, que já está extinto, a gente considera extinto já há mais de 80 anos. Mas o pessoal não desiste, não perde a esperança. Ela vive no Rio de Janeiro, na época vivia no Rio de Janeiro. Não perde a esperança de um dia encontrar esse passarinho. Qual que é o pássaro? É o... Depois eu vou falar o nome, agora deu um... Não, depois eu coloco lá quando eu for fazer a edição, aí você lembra e me fala. Nós temos que acabar, senão conversar com esse homem aqui eu viro a madrugada. Aí eu falo até o mês que vem. Gente, obrigado aí por você ter acompanhado, tá aqui, ó. Você que tá aí na faculdade, que tá aí se formando. Aqui é o wikiaves.com.br. Quem quiser saber alguma coisa sobre aves, todas as aves do Brasil, o canto de todas as aves que existem na sua cidade, ou na cidade vizinha, ou no seu estado, é só acessar o wikiaves.com.br. Você pode até fazer um cadastrinho ali que não paga nada e você pode interagir no site. Você vai filtrar as aves por cidade, por canto, da forma que você quiser, tá? É um banco de dados gigantesco. Resenha do Bravo. Eu sou cadastrado lá que há uns 2 anos, quando você me falou. Resenha do Bravo, curte aí, compartilha. Obrigado pela sua companhia aí, um abraço e vamos embora.